Boa noite. Deixa eu ajustar aqui. Boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Bem-vindos à live. A Miriam já está aí, já. Já vou enviar o convite para a Miriam. Miriam Debier. Convidar. Miriam, basta aceitar e a gente já entra ao vivo. Oi, Ângela! Ô, minha querida! Que linda que você tá, Miriam! A pandemia te fez bem! Miriam, bom, obrigada por ter aceito o convite, né? Pessoal, para quem não sabe, essa série de lives que eu tenho feita com os professores convidados dos cursos de pós em psicanálise da Clínica Cultura, psicopatologia, infância e adolescência e psicologia hospitalar e da saúde do Hospital Santa Catarina de Blumenau. A live de hoje é sobre o livro da Miriam Debier, que foi vencedor do Prêmio Jabuti, A Clínica Psicanalítica em Face da Dimensão Sociopolítica do Sofrimento. Eu vou apresentar rapidamente o teu currículo, Miriam, tá? Só um pouquinho. A Miriam é psicanalista e professora titular do PPG de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, coordena o Laboratório de Psicanálise, Sociedade Política e o Grupo Veredas, Psicanálise e Imigração, presidente da Rede Interamericana de Psicanálise Política, pesquisa Bolsa Produtividade CNPq, pesquisadoras da Rede Internacional Coletivo Amarrações Políticas com Adolescentes. Acho que é a Rose Gurs que faz parte, não? Também. Desse coletivo. Fez pós-doutorado na Université Paris Diderot, avec moi, lembra? Na mesma época? E tu estava com Fethi Bensamah na ocasião, né? Sim. Na França, na temática sobre violência e imigração. Quem teve aqui agora? Final de semana que passou foi o Gabriel, o Bikowski. Sim, claro. Sim, ele falou sobre a pesquisa dele sobre religião, foi incrível. Um grande parceiro. Miriam, mais uma vez te agradecer. Miriam, acho que a ideia de hoje é falar sobre o livro. Fala um pouquinho como é que foi a ideia de escrever sobre a dimensão a clínica psicanalítica em face à dimensão sociopolítica do sofrimento. Porque não me parece que foi ao caso que venceu o Jabuti, porque me parece que é um tema pouquíssimo abordado, né? E, enfim, que eu acho que tem uma entrada e uma importância fundamental, não só na psicanálise, mas, né, no campo do discurso. Contigo a palavra, Miriam. Eu queria agradecer com você. Pena que longe, né? Mas eu já cá. Já tivemos bastante perto, um grande período lá em Paris, né? Onde a gente... Tu lembra da foto lá com o chope? Uma brasserie da Bela Recatada e do Lar? Lembro, como não? Então, mas a ideia do livro, na verdade, veio de um conjunto aí de experiências clínicas que não só eu, mas todo o nosso grupo de psicanálise, de pesquisa, psicanálise política, né, foi encontrando quando saiu ali desse território, dessa bolha do consultório particular, atendendo pessoas de classe média ou de classe alta, né? Então, quando você vai, né, para os territórios aí da saúde pública, né, atendendo pessoas na rua, atendendo os adolescentes em conflito com a lei. Tu lembra, Miriam, 1900 bolinha, lá na época do mestrado, que eu fiz a disciplina contigo na USP, lembra? Lembro. Isso foi ano 2000, 20 anos atrás. Tu lembra que já tinha um trabalho que tu fazia com os adolescentes da FEBEM, lembra disso? Isso. Que já tinha uma história. Conta um pouquinho como é que inicia o teu percurso, né, com essa, diria, psicanálise em extensão ou intramuros. Miriam? Travou um pouquinho. Recuperou? Agora voltou. Recuperou. Agora sim.
Então, a minha pesquisa de doutorado foi em cima da questão dos não ditos da família. Enfim, me intrigava muito como que os segredos familiares se tornavam sintoma não da criança, não de quem realizava o segredo, né? Ao modo do recordar, repetir, elaborar, ou seja, aquilo que não seria recordado, o sujeito repetia, mas eu começava a ver que, né, quem repetia os atos não elaborados, né, as questões não elaboradas da família era a criança. Né? Isso me intrigou e por aí eu fui trabalhando essas questões e a partir de duas grandes manifestações. A inibição intelectual, ou seja, a dificuldade de aprender na escola. Claro. Né? E, vamos dizer, os atos agressivos, né, as manifestações aí que iam, né, destoavam, vamos dizer, da normativa, daquela família. Sintomas comportamentais, digamos. Isso, né? Chamava distúrbio de comportamento. Né? E isso aparecia fundamentalmente na escola. E aparecia principalmente na escola. Né? Claro. Então, eu comecei a ver, vamos dizer, que grande parte desses atos tinha a ver com essas histórias não contadas, onde, vamos dizer, a criança ou adolescente se encarregava de agir aquilo que o próprio familiar não tinha agido, né? Bem no modelo ali de Hamlet, que é onde você vai, né, fica ou inibido no seu ato ou exerce vários atos, mas não o ato fundamental. Tu lembra de algum caso que te marcou na ocasião, assim? Sim, na tua escuta? Um adolescente... Porque tem um livro sobre isso, né, Miriam? Sim, eu tenho um livro inteiro sobre isso e depois veio esse outro, né? Sim. Por exemplo, um adolescente que tem toda uma agressividade em relação à escola, põe fogo na escola, os pais não entendem de onde vem tanta agressividade, né? E tanta agressividade em relação justamente a quem seria o transmissor de conhecimento, né? Claro. Daí, enfim, dentro dessa história familiar tinha alguns segredos ali sobre familiares que tinham entrado em conflito, né? Enfim, um ficou com a herança e em detrimento dos outros, e houve agressões na família. Só que isso não era trabalhado, era uma coisa que virava um segredo. Miriam, o pessoal está apertando o título do livro, esse dos não ditos. Histórias que não se contam, uma clínica com crianças e adolescentes. Né? Baita livro. É um livro que, né, fez presença naquele momento. E a partir daí, como eu comecei a trabalhar com a questão dos atos fora da lei, né, eu fui procurada pelas pessoas que trabalhavam com adolescentes na antiga FEBEM, né, em medida socioeducativa fechada, né, e que, portanto, tinham na sua história essa questão de infringir a lei. Né. Uhum. Então, esses adolescentes que eu atendi, né, na clínica da USP, na época, me fizeram aprender muitas coisas sobre clínica. Claro. Né? Então, assim... Não, e mais, eu queria só marcar que é um trabalho super difícil, porque, por exemplo, com crianças, adolescentes adotados que não sabem Sim. da verdade da sua história, muitos deles passam a roubar na escola. Isso. Né? E é interessante porque isso, os pais se convertem como uma confirmação de que não é meu filho. Percebe? É muito delicado porque as instituições lidam muito mal com isso. A família lida muito mal com isso porque tem uma dificuldade imensa de retomar esse lastro. O que acontece com o meu filho e o que isso tem a ver com a minha história, e não só do casal parental, como a história fantasmática de cada um dos sujeitos que compõem o casal. Isso já é difícil, né? Eu trabalhei muito com a questão, né, da adoção, porque nesse momento os pais recuam, é como se essa herança fosse da família de origem
que muitas vezes a criança nem conhecia, né? Pontual, pontual. Então, a criança acabava ficando sem referência parental, porque neste momento, em vez de se implicar com o sintoma, né, ver o que o sintoma tem a ver com a história deste casal que adotou, eles remetiam a uma história fantasiada. E não só... Pode falar. Não, e não só nesses casos de adoção, remeter à família de origem, como os casais separados, os coisas sempre remetem o sintoma da criança ao pai, ao outro. Nunca tem a ver comigo. Nunca comigo. Perfeito. Então, mas no caso da criança adotiva, principalmente aqui no Brasil, também já vinha com um certo imaginário de que essa família vinha de uma família de origem simples, né? E, portanto, sem letras, e todo o imaginário social que se tem em relação à população periférica, né? Aparece nesse momento. Então, e isso era a primeira coisa que eu constatei também em relação a esses meninos. Enquanto os meninos que infringiam de várias formas a lei e tal, de classe média ou alta, eram levados, né, para a direção da escola, para os pais, para o psicanalista e tal, para serem tratados e educados, né? Esses outros adolescentes, essas outras crianças, quando realizavam, né, atos infracionais, eram imediatamente associados com bandidos, né? Ou seja, olha aí, eles estão mostrando quem eles são, né? Então, e apanhados da polícia, levados para internação compulsória, sem nenhum respaldo educacional, sem nenhum tratamento, né? Sem nenhuma escuta. Então, a primeira coisa que eu aprendi com esses meninos é que justamente eles, ao se dirigirem a mim, eles estavam se dirigindo a esta autoridade que estava não só como professora ali, né, estávamos dentro da USP, mas principalmente como de uma outra classe social que não fazia nenhuma escuta daquilo que estava acontecendo com ele, muito pelo contrário, né? Qualquer coisa que ele dissesse entraria dentro de de uma prisão sintática, onde já estava definido quem é esse sujeito. Quer dizer, a dimensão jurídica tomava conta da cena, impossibilitando aí uma escuta do sujeito. Exatamente, quer dizer, então se o menino dizia, eu quero sair, agora eu me arrependi, eu quero estudar, não sei o quê, olha aí como ele está sendo manipulador, né? Agora se ele dizia, não, eu quero matar e arrebentar, agora ele está sendo quem ele é, né? Então, eu fui notando assim, que era muito... que os meninos sabiam muito bem assim, o perigo que eles corriam em dizer de si para alguém que estava num lugar que sistematicamente o reduzia a uma imagem, a um imaginário social. A um potencial criminoso. Que isso é um potencial, porque não é nada novo, porque a Liga Brasileira de Higiene Mental, lá de 32, acho que se não me engano, quando criada lá para justificar a internação dos hospícios, né, trabalhava nessa mesma ótica. Exatamente. Então, nesse sentido, a história desse menino, tudo que ele viveu, né, todos enfim, a falta de garantia de direitos e muitas das agressões e perdas que ele tinha sofrido, nada disso levava em conta, né? Era levado em conta, né? A história. Um acento punitivo
e vitalício, né? Não é algo que pudesse ser revisitando, né, aquelas noções aí do Lombroso, né, de que o sujeito... Cesare Lombroso. Então, sim. seria incapaz de ser educado, incapaz de ser tratado. Né? Eu e Cristina Vicentinha até escrevemos um texto que chamava Os Intratáveis, né? Pegando aí as várias facetas. Agora, Miriam, tomando essa discussão dos não ditos, mas fundamentalmente, a gente poderia tomar essa localização do mal-estar numa determinada população como uma maneira do laço social se poupar do mal-estar que diz respeito, sobretudo, e antes de tudo, a ele mesmo. Né? Porque eu acho que tem duas coisas importantes que acontecem hoje. Né? Primeiro, é que hoje a questão da psiquiatrização do discurso democratizou demasiadamente. Com uma pequena diferença. Essa questão da patologização da infância e da adolescência. Por quê? Você trabalha bastante. Que é o meu métier de pesquisa, assim, né? Porque hoje você vê desde o adolescente rico ao adolescente muito pobre, né? Recaindo aí sobre eles diagnóstico para justificar, né, os desvios de comportamento, com uma pequena diferença, que nas classes menos favorecidas recai sobre a família uma judicialização. Sim. Que é o que a gente poderia chamar de uma tutelarização da família. Mas o adolescente de classe média alta ou de classe muito favorecida também não fica poupado do diagnóstico, que também fica tão desassistido quanto esse adolescente. Tá? Queria discutir um pouco sobre isso. Então, eu acho que, assim, a gente tem um discurso que afeta todos, né, que é da patologização, mas que nas classes populares se acrescenta também a criminalização. Então, tudo que sai fora da ordem, né? Então, vamos dizer, essa questão de não ser escutado, ele aparece genericamente, né, nos tempos atuais principalmente. Mas as consequências principais em relação a isso recaem com muito mais violência sobre as crianças e adolescentes das classes periféricas. Por quê? Porque acho que os marcadores sociais vão indicar quem são os verdadeiros culpados pelo mal-estar. Os verdadeiros, né, os verdadeiros na versão de se tornar incógnito. Não, os depositários, né, do mal-estar. Exatamente. Eles são aqueles que, se não fosse a sua presença, né, não haveria mal-estar. Né? Então, a nossa sociedade, até a ideia de inclusão é muito perversa nesse sentido. Né? Vamos incluir, porque a sociedade onde eu vivo é perfeita. Né? Então, vamos incluir aqueles que não conseguem, entre aspas, estarem dentro do campo social. E, no entanto, né, o que eu tenho dito, no próprio mal-estar, o texto do Freud, ele mesmo diz ali que né, o mal-estar o quê? É o preço que você paga, né, em termos de perda de manifestação de prazer para pertença e segurança. E o próprio Freud ali vai dizer, mas alguns pagam pouco, né? Pagam só uma libra de carne, como vai dizer o Lacan, né? E tem a pertença e segurança. E outros pagam muito, né? Pagam com o próprio corpo, às vezes. Com a vida, né? E não tem nem a segurança e nem a pertença. Né? Então, esse tipo de sofrimento que eu chamei de sofrimento sociopolítico. Né? Por quê? Porque a psicanálise tem um certo vício, até vindo da própria teorização, mas acrescido de uma ideologia importante, que é, vamos dizer, achar que todo sofrimento é intrapsíquico. Né? Você vai lidar com o seu sofrimento, com a sua fantasia. Né?
Porque quando o Freud passou da teoria do trauma para a teoria da fantasia, para a psicanálise propriamente dito, né, ele nos trouxe... Agora, posso retomar um fragmento dessa parte que eu acho incrível? Né? Porque é engraçado, assim, né? Porque Freud, num determinado momento, quando ele começa a escutar as histéricas, ele pensa assim, mas não é possível que essa mulherada toda foi abusada, né? E aí, quando ele se dá conta de que, na verdade, se tratava de uma fantasia, eu quero trazer duas coisas importantes. De uma fantasia, porque eu acho que tem um ponto aí fundamental de um certo modo de ler a teoria que desemboca em duas posições radicalmente diferentes, mas que não deixam de cair na mesma. De um lado, né, que elas fantasiaram essa sedução do adulto, o que fez com que vários analistas desconsiderassem radicalmente o que se passou na realidade, porque muitas delas foram de fato abusadas. Né, que eu diria assim, com um certo olhar, quer dizer, como se a realidade toda fosse, claro, ela é fantasmática, mas, bom, existem coisas que acontecem na ordem do real. Né? Quer dizer, não é sem efeitos uma guerra, um nazismo, uma ditadura, etc. E tal. E de outro, né, uma ideia de querer localizar apenas a realidade. Fala um pouco sobre isso, Miriam. Acho que é um ponto importante aí que tu traz. Então, acho que é fundamental esse ponto, que houve uma série de mal-entendidos dentro da psicanálise. Então é isso, né? Porque fica parecendo que ter sido estuprada, né, é igual a fantasiar o estupro. Né? Não é igual, é radicalmente diferente. Ter sido batido, né, como Freud escreveu em Bate-se uma Criança, é muito diferente de ter sido efetivamente espancado. Né? Então, mas para a psicanálise, né, acho que o Freud estava falando de uma estratégia clínica de trabalho, né, para justamente ficcionar aquilo que estaria na ordem de uma certa mistura ali que o sujeito fazia entre o que seria, como ele entra nessa história, e aí a questão do trauma retoma muito forte quando a gente trabalha com os refugiados, né? Então, tem uma história assim de muita violência, né? E o grande desafio clínico é o sujeito achar o seu lugar nessa história, sem se identificar com aquele que violenta, né? Isso é importante, e sem, vamos dizer, se identificar com a vítima. Né? Nenhum desses caminhos, que é o que Freud trabalhou bastante com essa posição da vítima, né? Mas a posição da vítima não permite que o sujeito, vamos dizer, elabore a violência sofrida. Por outro lado, a falta de reconhecimento da violência sofrida lança o sujeito sem lugar no discurso. Sabe que eu lembrei? O Primo Levi. Testemunhas dele, dos campos de concentração, né? Mas assim, nesse projeto que teve, foi no Brasil inteiro, a Clínica do Testemunho, o teu trabalho com imigrantes na França, e agora segue aí, né, sendo realizado. Fala um pouquinho como é que tem sido isso e mais, que tipo de reposicionamento, Miriam? Eu acho que isso é importante, dar visibilidade a isso. Porque a gente hoje escuta muitos mal-entendidos e muitas leituras rasas. Tá assim porque quer, né? Que é isso. O preconceito, ele está muito forte hoje, né? Obviamente que sempre esteve presente, mas hoje ele está autorizado. As pessoas enchem a boca para dizer absurdos e asneiras sobre sujeitos que muitas vezes vivem em condições de extrema precariedade e vulnerabilidade social. Vamos lembrar dos venezuelanos e por aí vai, né? Os sírios, tantos que vieram para o Brasil. Queria escutar um pouco sobre isso, porque dar visibilidade a isso, Miriam, me parece eticamente algo muito importante.
Então, eu acho fundamental, né, percebemos como essas pessoas que passaram por violências tão intensas, né, e que passam ainda, porque o refugiado, ele vive, né, violências no lugar de origem, ele vive na passagem para chegar em algum lugar. E no Brasil, né, sinto muito dar uma má notícia, mas ele vive violências importantes também no Brasil. Né? Principalmente aqueles que são negros, que têm outras religiões, que têm outras. Que têm uma origem indígena, né? Porque aí se somam, né, vamos dizer, a xenofobia aos tradicionais preconceitos aqui de classe, raça e gênero, que nos é bastante familiar. Né? Então, assim... Só um adendo para quem está escutando a live. Na Liga de Higiene Brasileira de Higiene Mental, era proibido os casamentos interraciais. Uhum. Tu lembra disso? Porque se argumentava de que a loucura era uma questão de raça. Uhum. Não tinha a ver com o humano. Então, a loucura é a criminalidade. Esse discurso, né, sobre que naturaliza, né, cientificamente, supostamente cientificamente, tanto as diferenças sociais como as diferenças de classe, ou seja, a pessoa não está nessa condição de pobreza porque não se esforçou o suficiente, porque não quis estudar, porque é preguiçoso. Não, tem um sistema econômico que organiza, né, que se serve das pessoas que estão nessa posição de precariedade, inclusive nesse processo de silenciamento, né, que é o que eu vou chamar de desamparo discursivo. Porque uma vez que eles já estão classificados previamente, qualquer tentativa de demonstrar, de sair dessa invisibilidade, né, passa a ser da invisibilidade uma superexposição, onde imediatamente o sujeito é colocado no seu lugar, ou seja, no lugar daquele que precisa de ser humilde, né, que não pode contestar nada, que não pode, enfim, demonstrar o quanto aquele lugar em que ele está sendo colocado desmerece a sua dignidade, né, os seus direitos mesmo de ser ouvido e de trazer essas novas versões. Né? Então, o que essa clínica, né, foi nos trazendo é que não dá para você trabalhar da mesma dimensão do que eu chamo a clínica do sintoma, ou seja, daquele que já diagnosticou em si mesmo um sofrimento a mais do que o da dor de existir, né? E vamos dizer, ele confia em que se ele disser para o outro alguma coisa, né? Para o médico, para o psicanalista, o outro está disponível a ajudá-lo. Né? As violências, e daí eu falo não de uma situação de violência, mas as violências cotidianas, de humilhação, de descaso, né? De, vamos dizer, abrir mão aí de oferecer o mínimo de condições de uma vida digna, né? Então, estas humilhações vão colocando o sujeito numa ruptura narcísica. Né? O que quer dizer isso? No narcisismo, a gente está acostumado a pensar no excesso narcísico. Mas posso dar um exemplo? Eu queria dar um exemplo só para rechear um pouco a linda discussão que tu está fazendo. O caso das empregadas domésticas é um caso bem próximo da nossa realidade, mas estou lembrando do filme Que Horas Ela Volta. Sim, sim. É. E tem um outro filme que é um documentário, acho que é Domésticas, que aparece algo do tipo assim, tu vê que tem uma lógica perversa que eu parei. Olha tudo que eu faço por ela, ainda me pediu aumento. A mulher vive quase numa situação de trabalho escravo, né? E quando reivindica um direito, é como se estivesse sendo mal criada e mal agradecida, o que é também, agora lembrando um outro filme que eu acho que
compõe bem a discussão é o quanto vale por quilo. Uhum. Percebe que retoma um pouco a partir do conto Machado de Assis do O Pai contra a Mãe. Essa lógica, né, escravocrata que regula as relações de trabalho no Brasil ainda, Sim. querendo ou não. Não, o direito da empregada doméstica é ter uma carteira de trabalho é recentíssimo, né? Sei lá, eu não sei, Recentíssimo. não lembro a data, mas mesmo assim é nessa condição, né? De que tenha um salário muito baixo, né? E, vamos dizer, esse desmerecimento, né? Se a pessoa chega cansada depois de andar 2 horas de ônibus para chegar no emprego, ela é preguiçosa, ela não quer trabalhar, né? Então, vamos dizer, essa impossibilidade de empatia com a situação do outro, né? Então, Agora, esse Miriam, que lança o sujeito nesse silenciamento. Porque quando você tem isso, você é sistematicamente, né, tem de volta, né, no retorno do espelho, não o reconhecimento, né, mas a reiteração de determinadas marcações sociais, né, do vagabundo, do pretenso criminoso, como a gente estava dizendo, que até crianças são consideradas assim, né? Então, você entra naquilo que eu chamo de desamparo discursivo. Agora, é nesse ponto que eu queria, desculpa te interromper, o pessoal fica bravo comigo, mas eu interrompo meus convidados sim, porque eu acho que é importante. Miriam, veja, tem algo importante aí. De alguma maneira, eu estou lembrando um trabalho que a Maria Rita Kell apresentou sobre os Racionais MC. Se eu não me engano, foi no livro Função Fraterna. Sim, acho que sim. Tá, acho que sim. Mas eu estou lembrando aqui, né, o quanto, né, alguns negros, alguns sujeitos que vêm de uma condição, que quando assumem um certo lugar na mídia, os MCs, de uma maneira geral, o quanto eles acabam, de alguma maneira, tecendo ou trazendo um certo sopro de esperança, quase como funcionando como espelho. Eu estou nessa miserabilidade toda agora, mas eu ainda quero, né? Vou pensar aí vou poder citar vários ícones que saíram de condições, lugares de muita, né, pobreza, né? Mas, por exemplo, alguns jogadores de futebol, né, alguns cantores, alguns MCs, alguns atores, enfim, alguns atores negros que, para quem não lembra, negros em novela só tinham função de domésticos, né? Domésticos ou escravos. Recentemente acabam assumindo uma outra função. Qual é a função que isso acaba tendo? E mais, assim, porque a gente é numa discussão muito delicada, porque ali né, tem ali um negro, ou tem ali alguém que foi pobre, muitíssimo pobre, que acaba servindo como espelho para quem está na miséria. Quase como, eu estou aqui, mas existe uma saída. Mas tem um outro lado também, né, que acaba muitas vezes tornando muito como se para sair dessa miséria, eu tenho que chegar lá. O que torna, em termos de cidadania, muito distante. Eu tenho que ficar famoso para me tornar cidadão, o que é um problema, porque a cidadania é um direito a todos. E mais, a participação de todos os após. Queria discutir um pouco sobre isso, que eu acho que é um assunto picante e delicado. Vai. Então, acho que você tocou numa questão importante, né? Vamos dizer, ter como referências, né? Vamos dizer, sujeitos que são representativos, são admirados, que representam aí alguém que teve sucesso e poder, né? É importante, sem dúvida, para indicar caminhos de realização. Mas isso não basta, né? Justamente porque pode ficar a impressão, né, de que, como você mesma está dizendo, né, de que você basta você ter um pouco mais de esforço, um pouco mais de boa vontade.
Então, assim, tem um racismo que é estrutural, que não dá oportunidade. Né? Então, assim, não é fácil suportar, né, olhares, suportar, ser preterido. A tendência de cada um é trazer para si o fracasso. Né? Não só de cada um, como a mensagem, vamos dizer, do discurso liberal. Né? Se você não está rico, é porque você não é capaz de ficar rico, e não porque tem uma estrutura de heranças e de oportunidades de estudo depois de trabalho, né? O tal do network, que faz com que, né, um grupo imediatamente consiga posições e outro não. Né? Então, claro, exige também estudo, trabalho de cada um, sim. Né? Não estou dizendo, não estou desmerecendo. Mas a sobrecarga, né, de responsabilização, a sobre-responsabilização que recai sobre aqueles que não têm oportunidades, ela promove o que eu estava dizendo, abalos narcísicos. É quase assim que essa sucessão, vamos dizer, de nãos que ele recebe, vai consumindo a própria confiança nele mesmo. De tal forma que ele se identifica com esse lugar de que não tem jeito, eu não posso, eu não tenho capacidade, não sou bom o suficiente. Né? Por muito menos, né? Cada um de nós já foi tomado. O meu ex-delicado orientador de mestrado, Leandro Lajon, que era super delicado. Mas, enfim, quando eu digo super delicado, o Leandro era grosso pra caramba, né? Enfim, ele dava umas entradas assim. Mas ele fazia uma discussão. Uma discussão muitíssimo importante. Ele dizia, a gente só pode dizer que as pessoas têm acessos iguais quando o ponto de partida é o mesmo. Claro. Claro, né? Quando o ponto de partida é o mesmo. Não adianta se achar vencedor de uma corrida quando eu saio na prova 100 metros à frente dos meus pares. Né? Porque isso também, agora eu quero inverter analiticamente essa lógica, porque também mantém para a classe média alta uma certa ilusão de que venceu uma corrida, de que, na verdade, nessa corrida todos somos perdedores. Percebe? Porque tem algo, todos somos perdedores na medida em que nós perdemos segurança, nós perdemos confiabilidade na vida, nós perdemos amor, nós perdemos sociabilidade, a gente perde espaço público, a gente perde uma série de coisas. Ou seja, a violência rechaçada é a violência que vai bater na sua porta amanhã. A diferença negada é a diferença que vai te interrogar amanhã. Porque eu acho que isso do retorno do recalcado, Miriam, que discutir um pouco sobre isso, né, me parece que é algo importante, porque isso retorna inevitavelmente. Né? Quer dizer, a Elizabeth Nunes tem uma frase bonitinha assim, né? A infelicidade que é rechaçada, ela retorna de uma maneira fulminante, quer dizer, a violência rechaçada também retorna, ou seja, não dá lugar a isso no laço social e não tratar disso como sendo algo que diz respeito a todos, me parece algo muito grave. Contigo. Então, a questão das relações raciais e não do racismo tem sido colocada exatamente assim. Não existe racismo se não tiver o racista. Né? Então, e vamos dizer, está na posição daquele que está operando, né, mesmo que não se considere racista, mas como está numa estrutura social que é discriminatória, né, isto promove uma desumanização de lado a lado. Né? Primeiro, claro. Porque, como, né, alguns autores têm trabalhado, todos têm cor ou ninguém tem cor. Né? Então, se o outro tem cor, eu também tenho, né? Eu sou branco. Né? Isso só se faz num espelho. Né? Então, a possibilidade aí de desumanização
de ambos os lados está presente. É isso que eu estava dizendo, a perda, né? Como que a gente se emociona tanto com uma criança que se perde na praia e a gente fecha os olhos para a criança que está esfomeada no farol, né? Isso, os imigrantes falam para a gente, falam, mas o que é isso? Né? O meu país é pobre, mas não tem isso. Né? Então, assim, essa dessensibilização, né, que um certo discurso promove. Então, vamos dizer, nessa clínica, não, diferente da clínica do sintoma, como eu estava dizendo, que eu tenho chamado a clínica do traumático nesse sentido, porque ela corrói o narcisismo, né? E ela supõe, num primeiro momento, um reconhecimento daquele sujeito como digno para que ele possa, né, se reorganizar em relação à posição discursiva dele, para ele retomar, sair desse desamparo discursivo para, sendo escutado, poder reescrever sua própria história. Não Miriam, pela ótica ideológica, mas pela... Dá um exemplo, acho que um exemplo seria interessante aqui. Eu estou te pedindo isso porque às vezes na live entra pessoas de outras áreas, tá? Não necessariamente pessoas da área psi, eu acho que é importante. Então, tem umas questões interessantes. Eu até junto com a Priscila Santos e o Gabriel Binkowski, a gente escreveu sobre um caso clínico, por exemplo, né? Mas acho que todo mundo está vivendo um pouco isso, da minha geração. As atuais gerações, né, das meninas, né, das moças feministas, estão entrando com um discurso e protestando sobre modalidades de masculinidade que estavam naturalizadas. Então, quando você escuta determinadas coisas, você fala, nossa, né, aquilo que me incomodou, né, e que eu vivi, bom, tá bom, ajoelhou, tem que rezar, né? Então várias coisas desse tipo que falavam de que uma mulher precisava ser submissa, porque no fundo era culpada de toda e responsável por todas as questões que podiam surgir, né? Então, mas esse caso, por exemplo, era de uma senhora que veio, né, do Nordeste, numa situação de ter sofrido vários tipos de abuso, tanto lá como quando chegou em São Paulo. Uma senhora que idade, Miriam? Ela devia ter por volta de uns 50 e poucos anos, e ela que estava em atendimento. Certo. E ela conseguiu, né, conseguiu um bom emprego, conseguiu se colocar, ela estava também tinha uma pertinência numa igreja, mas continuava com dores intensas no corpo, que não tinham explicações orgânicas, né? E ela tinha muito orgulho de ter os 3 filhos dela estarem estudando na USP. Né? Até que... Né, isso é um caso da USP? Isso é um caso da USP atendido lá. Né? Até que, né, a filha dela, uma das filhas, começa a ter umas atitudes estranhas, né? Como largou a religião que ela gostava, né? Que é a mesma religião que ela, para ir frequentar as religiões afro. Né? Começou a deixar o cabelo, né, crespo. Começou, enfim, e ela começa a ficar extremamente angustiada e muito raivosa em relação à filha, né? Muito preocupada também, né? E às vezes até com palavras elas mesmas, né? Muito preocupada, o que essa menina tem, olha o que vai acontecer, né? Porque é isso que a gente estava falando. Quando você sai da invisibilidade, você passa a ser super exposta e muito mais vulnerável às violências, né?
Porque as violências vão para colocar o outro onde ele estava, onde ele nunca deveria. Claro, de onde nunca deveria ter saído. Exatamente. E esse foi interessante, né, nessa transmissão às avessas, porque a professora dela a convidou para uma... Que idade tinha a filha, Miriam? Que idade tinha a filha? Que idade tinha? Uma universitária, devia estar no terceiro ano, tipo, mal 20 anos por aí, né? E a convidou para apresentar um trabalho sobre a história dela, enfim, publicamente. E a família foi convidada. Aqui em São Paulo tem um lugar que chama Casa das Rosas, que é um lugar público, né? Sim, sim, claro. Né? E a menina, né, com outras colegas também, mas é na Paulista, né, o Casa das Rosas, né? Paulista. Claro. É um lugar que não é dentro da universidade, é fora. Né? E ela, por mérito, né, foi lá e apresentou. E a família essa mãe foi muito desconfiada, emburrada, né, e ficou lá só escutando que era aquilo. E foi, assim, revelador para ela poder escutar aquilo que ela relatava de uma forma, vamos dizer, muito degradada, né, em relação à própria família, à própria história, né, como uma saga, né, justamente de uma pessoa vitoriosa, porque conseguiu atravessar, né, todo um lugar pré-determinado para poder, na outra geração, conseguir, né, um lugar digno, inclusive um lugar de poder se manifestar publicamente. Né? Então, essa questão do reconhecimento, que vamos dizer, mas tem algo pérola nesse caso. Eu não sei se é nesse jeito que está trazendo, mas o que a gente chama de transmissão geracional não é só dos pais para os filhos, mas é dos filhos para os pais. Eu queria só trazer um exemplo, claro, mas que compõe um pouco essa cena. Pessoal, na minha casa, família de comerciante, todo mundo sabe aquela coisa? Bota o saco de pão na mesa e todo mundo come e se vira nos 30. E quando eu fui embora de casa com 17 para 18 anos, minha mãe vai me visitar. E tá lá eu com um pratinho, pira e xícara, tarará, que era coisa que eu aprendi na casa dos vizinhos. Eu andava muito na casa dos vizinhos e ela vai comer lá e diz assim, mas pra que isso? E eu disse, mãe, aqui na minha casa é assim. E hoje na casa dela é assim também. Mas tem algo de uma subversão, que eu acho que é lindíssimo isso que tu traz. Percebe? Porque muitas vezes uma mãe, escutando um discurso de uma filha que pode circular em outros espaços, consegue subverter toda uma lógica familiar. Lindo isso, uma pérola. E reconstruir a história. Né? Claro! Porque a narrativa sobre que a gente vê, por exemplo... Lindo! É de chorar, Miriam, esse caso, hein? É lindo! Que está no sistema socioeducativo, voltando para o começo da conversa. Né? A mãe abandonou lá no Nordeste a criança para vir para São Paulo, como se ela tivesse vindo passear aqui. Né? Anos depois, ela consegue trazer a criança. E essa saga, essa história, é contada pela ótica do abandono. E a própria mulher, muitas vezes, passa a se ver desse lugar. Eu abandonei meus filhos. Quando a gente tem, por exemplo, um sistema de compadrio, que não é o mesmo sistema familiar, mas é uma outra lógica de cuidados. Não é que abandonou o filho. Ela... Né, deixou os filhos, às vezes com os vizinhos, enfim, com os compadres e as comadres, para poder conquistar um lugar. Né? Mas nisso, Miriam, a discussão desmerece, né? Se o discurso diz... desqualifica. Ela foi individualista, ela quis... Isso, vamos dizer, na migração, né, principalmente nos refugiados, é uma coisa que gera... uma total sideração. A hora que a pessoa chega aqui, né, e fala, nossa, eu fugi, mas eu deixei para trás, né, todo mundo. Eu deixei o meu país, eu deixei a minha família,
né? E muitas vezes a pessoa não se sente mais no direito de viver, né? Por ter esse sentido egoísta, traidor. Quando, né? Inclusive para a família, é importante que pelo menos, eu já ouvi isso, pelo menos um possa ser o portador dessa história. Porque senão Claro. todos morrem e ninguém sabe do que aconteceu, né? Então, esse que consegue, né, ocupar um outro lugar, ele ocupa e tem que ser escutado. Não como uma vítima, mas como uma testemunha de um lado da sociedade ou no lado de um país que precisa de ser escutado. Mas tem muitos assuntos aí. Veja, tem muitos assuntos que eu acho linda, clinicamente muito lindo tudo que tu tá trazendo. Dá para escutar bem, Miriam? Eu estou te escutando bem. Tá, perfeito. Não, eu estou segurando aqui na mão o microfone. Tem duas coisas importantes. Primeiro, que tem uma transmissão nessa mãe que vem. Sim. Porque, veja, querendo ou não, agora eu vou trazer para a clínica. Abandonar pai e mãe, assim como abandonar os filhos, no não sentido abandono do largar, é um destino de todos, edipicamente falando. Sim. No sentido de que, quer dizer, não abandonar. O parte, né? Mas é que eu estou lembrando do livro do Julian, Abandonar seu pai e tua mãe. Ah, sim. Tá, nesse tom que eu estou falando do abandono. Mas eu diria a separação é inevitável. Talvez o termo separação. Porque, na verdade, quem parte, e eu vou trazer um filme infantil, do Flick, das formiguinhas. Tu lembra desse filme infantil? Vida de Inseto. Ah, para quem está assistindo, eu vou lembrar, tu tem que assistir. É uma história. O Flick, a Vida de Formiga é um filme infantil que o Flick larga toda a sua tribo. Eu estou trazendo um lado poético disso, tá? O Flick larga a sua tribo, larga a sua aldeia das formiguinhas, que deixa todo mundo com o zoião desse tamanho, e diz, gente, eu quero descobrir o que tem do outro lado. Claro que ele não foi, ele foi volitivamente, não forçado a fazer essa partida. Só que agora eu quero tensionar, tá? Eu quero tensionar, vamos lá. Ele faz isso e essa partida, essa lindeza da história, revoluciona todo formigueiro. Porque o Flick volta trazendo o zangão, trazendo um monte de outros insetos, trazendo a diferença. Revolucionou o formigueiro inteiro. E aquilo dá vida a um formigueiro que funcionava como uma máquina. Relembrando o filme do Chaplin, Tempos Modernos, tá? Agora, acho que nesses casos da partida forçada, acho que é um ato de coragem importante de uma mãe que consegue delegar o cuidado de seus filhos para os vizinhos, porque, veja, nisso a vida dos filhos fala mais alto. E a família fala mais alto que o amor narcísico dela como mãe. Que eu acho que é a parte linda dessa história toda, porque eu acho que nisso o discurso pouco ajuda a essas mães que, de alguma maneira, fazem, né, esses atos de coragem. Por exemplo, né, quando, né, uma mãe diz, né, desculpa minha filha, mas eu tenho uma vida para além de você, isso não é abandono. Isso é transmissão, não é abandono. Né? Agora, eu acho que, de alguma maneira, eu acho que a lógica discursiva atual deixa também o sujeito, de uma maneira geral, e mais esses sujeitos que estão em transição, em imigração, muito desamparados. Discursivamente, é quase como se que eles tivessem que se virar com o seu próprio desamparo sozinhos. Não tem como. É isso que eu chamo de desamparo discursivo, que eu acho que a clínica precisa de lidar com essa questão, né? Porque se ele não tem, vamos dizer, uma narrativa que é recebida, né, tal como ela foi vivida, mas é recebida por uma ótica, né, né, do que
do que é bem posto ou não, né? Eu mesma me lembro, quando eu pus os meus filhos, eu vim para São Paulo, né, também, eu pus os meus filhos num berçário, nossa, foi câncer familiar, um abandono, né? Então, é isso, né? Tem uma lógica de que qualquer coisa que rompa esse percurso, né, já é desqualificado, de um lado. De outro lado, né, é quando é isso, né? Se você também se você fica, né, você se mortifica. E eu acho que, vamos dizer, o exemplo... A si e a todos, né? Que é uma paralisação da própria família. Nunca fica igual. Claro. Ou ela é uma lógica incestuosa, né? Ou ela se radicaliza, envelhece, né, empobrece. Né? Então, vamos dizer, o poder partir, né, e daí o Lacan tem uma expressão que eu uso bastante, né, que me ajuda bastante a pensar para esses que tiveram coragem de partir para levar com eles a sua história, para transformar a história familiar, né, e não para abandonar, né. O Lacan vai falar de que partir, separar é separir, né? Então, aí essa virada, né? Separar, você tem que se construir, mas não sem nada, né? Com a história prévia que você viveu. Né? Então, quando você desqualifica a história da mulher que veio lá, que às vezes e desqualifica a separação necessária, exatamente, e desqualifica o deslocamento necessário. Então, vamos lembrar que esse deslocamento é uma lei do inconsciente. Né? O Freud diz que o inconsciente tem duas leis, deslocamento e condensação. Né? Ou seja, para a gente funcionar, para o pensamento funcionar, para a criatividade funcionar, é preciso deslocar. Né? E o Lacan fez uma articulação... Mas meu amor, eu estou tomando deslocar no termo grego de tirar do lugar. Tirar do lugar, exatamente. Perfeito. E o Lacan vai articular o deslocamento com a metonímia e com a noção mesmo de desejo. Não há desejo parado. Né? Então, o desejo é movimento. Né? Então, claro. Então, nessa medida, né, voltando aí, que a conversa vai... Vai. Muitas vezes a gente trabalha com essas pessoas que estão na dimensão do sofrimento sociopolítico, porque é esse, né, que é esse fechamento, né, impossibilidade do sujeito contar sua saga a partir do seu desejo, do que o mobilizou, né, a viver, a transformar, conhecer outras possibilidades que não morrer junto, né, no caso do refugiado, porque muitas vezes é essa opção. Né? Ou alguém se salva, ou todos, né, são destruídos juntos. Né? Então, essa possibilidade precisa de ser escutada como tal. Né? Não claro. Pela ótica só da violência, mas principalmente do lugar que o sujeito pôde encontrar uma forma de se, enfim, de fazer valer a própria história para transformá-la e não para repeti-la. Agora, Miriam, veja, espero, né, que refugiados e sujeitos, de fato, essa live chega ao maior número de pessoas possíveis. Porque eu acho que quem perde aí somos nós. Porque eu acho que nós temos muito a aprender. No sentido dessa transmissão da vida civilizada, do pacto civilizatório. Né, de alguém que fez grandes travessias. Eu queria contar uma pequena passagem, uma história familiar que eu escutei. Segundo sobrenome Câmeras, né? Conta o meu avô, que infelizmente faleceu num acidente
foi atropelado por uma motoqueira numa calçada, entrando na casa dele, numa cidade de 5 mil habitantes. Inusitado, mas coisas do meu avô. O cara era incrível. Mas o que ele contava? Que vieram 2 câmeras da Alemanha para o Brasil. Que um morreu no navio e sobrou um para contar a história. Quando eu vou morar em Paris, eu contacto os meus primos. E o que eu vou descobrir? Que era uma fantasia do meu avô. Uhum. E hoje eu tenho a cidadania luxemburguesa. Somos todos de Luxemburgo. Ou seja, meu avô faz uma fantasia de que a gente veio do porto da Alemanha. Quer dizer, né, que é um pouco a ideia da partida dos imigrantes. Sim, sim. Né, partir do porto, sempre. Né? Com isso que eu queria falar, Miriam, que eu acho que de alguma maneira, né, dar visibilidade e trazer essas narrativas nesse formato, como traz essa filha dessa paciente da USP, numa condição, né, de algo lindo a ser transmitido. Acho que de alguma maneira me parece uma pista importante para produzir um outro olhar sobre a diferença. Uma diferença que vale e que nos ensina, não uma diferença que precisa ser eliminada. Não sei se faz sentido para ti isso. Sim, eu acho que o que eu aprendo e aprendi com os refugiados, com as populações aí que vivem sobre esses estigmas, né? A possibilidade humana, né, de se reinventar, de resistir, apesar de tudo que ele de todos os impedimentos, né, e da tentativa de retirar toda a humanidade. Né? Então, esses meninos que eu atendia, os sonhos que, quando você para de olhar como, né, pessoas desqualificadas, que você começa a escutar os sonhos, escutar as histórias, escutar, enfim, o que eles viveram, são lições de vida para todos nós que vivemos ali todos protegidinhos, cercadinhos e tal, por mais que tenhamos feito nossos movimentos, também sofrido nossas separações. Agora, Miriam, tu não acha que, de alguma maneira, o modo como se dá visibilidade da história triste, percebe, também compõe essa lógica do preconceito? Quer dizer, sempre aparece o quê? Um assalto, 3 negros assaltar. Quer dizer, o modo, eu acho que tem algo aí a ser reconduzido lá, acho que é o modo como se apresenta a diferença. E isso implica as crianças autistas, isso implica, né, com autismo, as crianças, por exemplo, cadeirantes, a diferença de uma maneira geral. Sim, sim. Percebe? Eu acho que não tivesse nada. Eu vou ensinar como se viver, né? E ao contrário, né? A escuta psicanalítica é poder, né, escutar as formas como o outro conseguiu, apesar de tudo, fazer a sua travessia, né, como sujeito, como ainda ali, muitas vezes silenciado, né? Mas eu sempre na espera, né? Na espera de uma escuta, na esperança de poder um dia ter com quem falar, poder mostrar sua produção, poder mostrar quem ele é. Né? Então, claro. Acho que você está dizendo bem, a gente tem um imaginário de que, né, a pobreza, né, é uma pobreza de inteligência, de história. Posso trazer um fragmento para finalizar? Vai. Uma diferença. O Benjamin, ele falou da pobreza de experiência, e não da pobreza... Mas eu ia falar disso agora. Ó, sintonia, demônio. Vai lá, vai. Não, eu estou lembrando do Graciliano Ramos, que vai justamente no livro Infância, falar do encontro dele, é um livro autobiográfico, do encontro dele com um menino negro e pobre, que revoluciona a vida dele. Ele não conseguia aprender a ler e escrever na escola, Miriam. E foi com
encontro com esse menino negro que levou ele a andar de bicicleta na rua, que levou ele pra vida, que esse guri para na frente de uma merda de uma praça, olha, tem uma casa com uma biblioteca, e ele vai lá, bate na porta. Eu estou reduzindo muito o livro, mas eu acho que é um exemplo bonito. Foi um encontro com esse menino negro, pobre e miserável, que fez dele um sujeito. Fez dele um sujeito, e ele bate na porta com 9 anos, se eu não me engano, né? Porque eu super me identifico com essa história. Tio me ensina a ler, não por essa razão, mas por outras. E ele diz assim, a biblioteca inteira, desde que seja um de cada vez. E ele lê a biblioteca inteira do cara. Graças a esse menino negro, pobre, de bicicleta. Ou seja, eu queria encerrar a live, porque já passamos de uma hora, eu tô com medo que o Instagram vai encerrar. Mas, Miriam, mas fica a promessa para o ano que vem fazer outra sobre os bastidores da psicanálise, que é um projeto novo que eu estou fazendo aí. Mas o que eu queria encerrar com esse exemplo, e eu achei linda a tua fala, Miriam, eu te agradeço imensamente. Porque, assim, não é à toa que tu estava na minha banca de mestrado. E doutorado também. Doutorado. A Miriam me acompanha desde há 20 anos, mais de 20 anos me acompanha, né, Miriam? Super lindo isso. Te agradeço muito por isso também. Mas eu queria te falar que eu acho que quem perde... Ei, ricos que estão escutando a live, classe médias altas, sujeitos de maneira geral, quem perde é a gente. O convívio com a diferença me parece que é algo fundamental. E é o que compõe, e que é o que areja, e que dá vida ao laço social. Porque me parece que um laço composto de iguais não é laço, é massa. É massa e é pobreza de experiência. Né? E é pobreza de experiência. Miriam! Não, vamos ter que encerrar. Eu tô com medo que vai encerrar mesmo. Vamos lá. Miriam, ó, te amo de paixão. De verdade Obrigada mesmo. Por todo mundo que tá aqui, Obrigada a todos. A gente teve assim, uma variação enorme. Teve 40, teve 30, teve 20. E o pessoal vai entrando e vai saindo. Vai ficar registrado no Instagram e depois vai lá para o meu canal do YouTube, onde ficam registradas essas lives. Semana que vem tem uma live sobre 100 anos de psicologia das massas. E a última live do ano é com a Rosa Mariotto e com a Ana Sui sobre como amam as crianças. E aí deu esse ano de lives. Miriam, beijo. Mas a gente se encontra em São Paulo. Obrigada pelo convite. Obrigada, beijão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.